noite, boa noite. Obrigado àqueles que nos agraciam com a presença pela primeira vez no nosso meio e se levantaram e permaneceram. Obrigado por essa consideração, que vocês possam se sentir abraçados pelo Senhor no nosso meio. Eu fiz algo diferente por conta dessa nova estação. Eu fiz uma chamada só para eu entender, dentre aqueles que estão conosco pela primeira vez, alguém aqui veio por conta dessa chamada? Vamos lá, aqui, pensando aí. Amém, amém, amém. Deus abençoe de vocês. Eu espero que vocês permaneçam conosco nessa jornada. Eu deixei muita expectativa e estou marcando o negócio. Eu confesso que estamos diante de um desafio enorme, porque a carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Efésios é um texto bastante denso. Paulo aí de forma muito intencional e compactou, muita informação em poucas páginas. Eu quero sugerir este livro, de tempos em tempos eu sugiro alguns livros. A Mensagem de Efésios, a Nova Sociedade, livro escrito por John Stott, pelo professor John Stott. Se tudo que vocês encontrarem desse precioso irmão, eu recomendo a leitura. Fala dessa realidade da nova sociedade de Deus por meio dos escritos do apóstolo Paulo aqui aos Efésios. E o meu coração se encontra apertado porque a expectativa é de que nós passamos pelo livro em 14 semanas. Na verdade, a gente poderia passar anos, né? Mas por conta dessa fase nossa de igreja como comunidade, nós vamos passar 14 semanas e ao final, nós cremos que seremos impactados, os nossos corações vão ser alinhados ao coração de Deus e nós vamos entender o porquê a igreja, porque nós existimos. Amém? Vamos orar. Existe uma expectativa, Senhor, em nossos corações, expectativa que cremos o Senhor plantou e que o Senhor haverá de corresponder a ela. Nós colocamos diante do Senhor, da Tua voz, do Teu falar, Espírito Santo. O Senhor é aquele que nos convence, o Senhor é aquele que intervém. E como nós precisamos, Senhor, da Tua intervenção, para que sejamos capazes de compreender a altura, a largura, a profundidade das Tuas palavras que o Senhor inspirou, para que o apóstolo Paulo então pudesse escrever não somente a igreja que se encontrava em Efésios, em Éfeso, em toda aquela região, mas também a nós. E assim nós te pedimos para a glória e louvor de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Eu não creio que seja coincidência que o mesmo individualismo do mundo, eu não creio que seja coincidência que a mesma ênfase no indivíduo que existe no mundo, eu não creio que seja coincidência que essa mesma ênfase seja encontrada nas práticas e nas compreensões de pessoas que se dizem evangélicas, que se dizem cristãs. Por exemplo, muito se fala da salvação como algo individual. A gente percebe falas de batismos individualistas que não necessariamente imergem, ferem e fazem as pessoas passarem a depender de um morto,
de uma família. Fala-se de perdão, de pecados pessoais, mas a maioria não parece perceber o papel, a maioria não parece perceber a importância central da igreja. Não é todo mundo que tem consciência de que ser salvo é fazer parte de uma família. Não é todo mundo que tem consciência que ser salvo é fazer parte de uma comunidade, de uma santa comunidade. Ninguém é salvo, queridos e queridas, ninguém é salvo para uma vida individualista, independente. Mas todo aquele que é salvo para pertencer, é salvo para fazer parte de um povo, do povo de Deus, parte da igreja, que tem um propósito. Tem um propósito no Senhor. E o professor John Stott, nesse livro que eu acabei de recomendar, ele começa dizendo que ninguém chega à conclusão, depois de uma leitura cuidadosa de Efésios, ninguém chega à conclusão que o Evangelho é algo privatizado, que diz respeito a uma pessoa somente. Porque Efésios fala de um Evangelho corporativo, de um Evangelho da igreja. A carta aos Efésios traz a revelação do propósito de Deus em Cristo Jesus de criar um povo santo, separado, uma nova sociedade. E para a glória de Deus, estou repetindo, para a glória de Deus e para a evangelização do mundo, nada é mais importante do que a igreja se perceber e ser vista como a nova sociedade de Deus do mundo. A gente precisa perceber que a gente é e que a gente precisa ser visto como a nova sociedade de Deus no mundo. Efésios vai nos dar essa visão e por isso nós vamos mergulhar nessas próximas semanas na carta aos Efésios. Eu quero já convidar a todos a estarem acessando o texto de Efésios, a partir do capítulo 1. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 1 ao versículo 14, palavras escritas pelo apóstolo Paulo, inspiradas pelo Espírito Santo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos, ou seja, nos tempos que ele escolheu
todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Amém, amém e amém. Versículo 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, aos santos que vivem em Éfeso. Como nós percebemos na semana passada, Paulo nem sempre foi Paulo, mas antes o nome dele foi Saulo, um nome hebreu, em homenagem ao primeiro rei de Israel, Shaul, imponente, glorioso. E a Bíblia não nos diz o porquê da mudança de nome, mas nós sabemos que Saulo, ele tinha recebido a missão de pregar para os gentios, e os gentios eram aqueles que eram influenciados pela cultura grega, e Paulo era um nome grego. Então, o nome Paulo não causaria estranheza entre os gregos, mas esse nome tinha um significado. Paulo tinha um significado que ele mesmo gostava de dizer nas suas cartas. Porque o significado de Paulo, que vem do latim Paulus, era pequeno, menor, humilde. Paulo, o menor, o pequeno, o humilde apóstolo de Cristo Jesus. Na verdade, o humilde enviado de Cristo Jesus, porque a palavra apóstolo é uma transliteração de uma palavra grega, apóstolos, que significa um enviado. Significa isso, Paulo, enviado de Cristo Jesus. Apóstolos é a palavra grega para enviado, mas a gente transformou o chamado em o título, né, para os maiores. Institucionalmente, a gente tenta fazer um esforço para entender, né? Muito esforço, para falar a verdade, mas isso tudo também pode ser uma expressão de desejos carnais que querem transformar vocações, querem transformar chamadas em títulos honoríficos de grandeza. E isso é contrário ao Evangelho. Se alguém busca títulos, se alguém busca reconhecimento, se alguém busca honra, precisa olhar para Jesus, precisa olhar para o exemplo do apóstolo Paulo. Sim, se a gente procura títulos, eu sugeriria irmão ou irmã, é algo excelente, de bom tamanho. E percebam o que Paulo escreveu em Efésios, no capítulo 3, versículo 8. A mim, o menor de todos os santos, ao menor foi dada esta graça de pregar aos gentios
o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Se existe algo que o evangelho de Cristo faz, é nos constranger pelas insondáveis riquezas que habitam em Cristo. Esta riqueza, ela nos constrange. A majestade, a magnitude de Cristo gera em nós humildade, gera em nós uma perspectiva real, mostra o que nós somos e mostra quem Ele é. E o apóstolo Paulo, ele não economiza. Ele não economiza nas palavras para tentar descrever essas riquezas. A carta aos Efésios tem essa característica, tem essa marca que tenta descrever por meio de palavras as grandezas, a realidade da graça de Deus em Cristo Jesus. Efésios 1:3 diz que em Cristo fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Efésios 1:7 diz que em Cristo temos a redenção e remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Versículo 8, derramando em abundância, é transbordante. Efésios 1:9 fala da suprema grandeza do poder de Deus em Cristo. Efésios 1:18 diz que somos ricos. Somos ricos na glória da nossa herança em Cristo. Efésios 2:4, que Deus, sendo rico em misericórdia. Efésios 3:8, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Efésios 3:19, sendo o amor de Cristo algo que excede todo o entendimento, vai muito além. E Efésios 3:20, Paulo ele não economiza nas palavras para dizer que Cristo é poderoso para fazer infinitamente mais. Cristo é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou tudo o que pensamos, por todas as gerações e para todos sempre. É glorioso demais. Mais um comentário sobre o apóstolo Paulo. Um detalhe que talvez poucas pessoas fazem questão de notar é que Paulo, a Bíblia diz que ele nasceu em Tarsus. Tarsus era uma cidade bastante conhecida, fazia parte do Império Romano, que fica hoje na região que é a Turquia. E a cidade de Tarsus era uma cidade universitária. Era uma cidade onde ali havia um centro de conhecimento. E grandes figuras passaram pela cidade. Por exemplo, o matemático Pitágoras. Acho que todo mundo aqui ouviu falar de Pitágoras. Ele é um exemplo de quem passou por Tarsus. E Paulo, ele cresceu nesse ambiente. Nesse ambiente. E depois de um tempo, a sua família deve ter se mudado para Jerusalém. E no livro de Atos, no capítulo 5, nós vamos ficar sabendo que Paulo, ele estuda com Gamaliel. E Gamaliel, ele foi um rabino muito importante, um mestre fariseu do primeiro século. E foi alguém que marcou, ele deixou uma marca na história do judaísmo. E Gamaliel, ele foi neto de um dos maiores pensadores e professores do judaísmo,
o rabino Hillel, e ele serviu como membro do Sinédrio, que era o conselho de liderança e autoridade religiosa da época. Em Atos, ali no capítulo 5, Gamaliel ele aparece, defendendo os apóstolos de Jesus perante o Sinédrio, e ele argumentou que se o movimento cristão fosse de origem humana, esse movimento desapareceria por si só, mas se fosse de Deus, não poderia ser derrotado. Com certeza, a influência dos ensinamentos, da sabedoria, dos conhecimentos de Gamaliel, houve ali um impacto em Paulo na construção dos seus pensamentos, dos seus entendimentos. E aqui eu faço um comentário que eu acho que é importante fazer. Porque, infelizmente, existe uma liderança que justifica a sua falta de preparo, de esmero, de estudo, na frase que o próprio apóstolo Paulo escreveu, que muita gente conhece, que diz que a letra mata. Eu sei que muita gente ouviu isso de algumas figuras de liderança. E o próprio uso dessa frase de Paulo para justificar a falta de estudo já denuncia a desqualificação da pessoa para o ministério, ou denuncia a necessidade de continuar crescendo no conhecimento. Porque a letra mata, esse dizer está no contexto de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, onde o próprio apóstolo, o apóstolo Paulo, ele está ali se referindo à lei mosaica e da incapacidade da letra dessa lei de trazer vida e salvação. Ao contrário da vida que o Espírito Santo é capaz de trazer por meio de Cristo Jesus. Esse é o argumento. A letra não diz respeito ao estudo. E, na verdade, aquele que não tem capacidade para manejar, ou aquela que não tem capacidade para manejar bem as Escrituras, deve se esforçar para isso. Nós somos chamados para amar ao Senhor com todo o nosso coração, força, alma e entendimento. Toda a nossa capacidade de pensar, de entender. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, o que significa dizer que a fé vem pelo entendimento. E diante de todo o histórico do apóstolo Paulo, diante de todo o histórico de preparo do apóstolo Paulo, quem é que nós percebemos que Deus usou para trazer grandes ensinos e doutrinar a igreja de Cristo no Novo Testamento? Quem foi e é considerado o maior intérprete da mente de Cristo de todos os tempos? Os escritos de quem nos trouxeram até aqui e geraram revoluções como a Reforma Protestante? Quem foi que Deus usou? E a resposta é um acadêmico, um estudioso, um professor, na linguagem da Bíblia, um mestre. Alguém altamente capacitado, cheio do Espírito Santo, sim, mas treinado, diligente, que não foi motivo de vergonha, porque manejou bem as palavras de Cristo, e por conhecer bem as palavras de Cristo, foi humilde, se fez pequeno, se considerou o menor. E esse que se considerava o menor, foi o maior de todos.
E ele escreveu. Ele escreveu então esse denso texto em poucas linhas aos santos de Éfeso e da região. E aqui o aos santos, significando não gente perfeita, né, ou sem pecado, mas santos no sentido de pessoas separadas por Deus, escolhidas. E já a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas quanto à cidade de Éfeso, rapidamente, ela era uma grande cidade portuária, né? Havia um comércio, né? Era um centro comercial bastante importante, era uma das cidades mais importantes do Império, na top 5, né? E foi conhecida como a primeira grande cidade da Ásia, que ficava numa famosa rota comercial que conectava o leste do oeste. E ali então tinha gente de todas as partes do mundo, com diferentes formas de pensar, né, diferentes formas de adorar. Na época do apóstolo Paulo, tinha cerca de 250 mil habitantes. E a presença de Paulo em Éfeso, o tempo que ele gasta lá, mostra como, desde o começo da história da igreja, o evangelho, primeiro, ele foi plantado no ambiente urbano. Foi plantado no contexto das cidades. E no versículo 3, Paulo, então, ele faz essa declaração bombástica que resume, né? Resume todo o evangelho. E então, na sequência, nos versículos 4 ao 14, ele vem e desenvolve, ele mostra mais elementos que colaboram na compreensão do que está escrito no versículo 3. Então, o versículo 3, mais uma vez: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. É uma declaração onde a gente poderia passar meses, se não anos, se não toda a eternidade refletindo. Aqui a gente encontra, como eu disse, a expressão, né, do Evangelho, e aqui toda a Trindade é presente. Toda a Trindade está envolvida. O apóstolo Paulo, ele cria na Trindade, e isso é bem claro nos seus escritos. E a Trindade, ela é presente aqui, nessa declaração do Evangelho, aqui no versículo 3. Eu não vou entrar em detalhes hoje, mas para Paulo, quando o assunto é espiritual ou coisas espirituais, né, como descrito aqui, bênçãos espirituais, né, para Paulo isso sempre envolve a pessoa do Espírito Santo. Para ele falar de coisas espirituais, cânticos espirituais, dons espirituais, tem a ver com a pessoa do Espírito Santo. Então, bendito seja Deus, o Pai, o Filho e o Espírito, que nos abençoou nas regiões celestiais. Nas regiões celestiais. E aqui a gente percebe o cuidado que o apóstolo Paulo toma. Ele toma um cuidado para que nós percebamos a vida como ela deve ser percebida. Ele toma esse cuidado para que a gente perceba a vida como ela precisa ser percebida. Em Efésios, Paulo ele vai nos chamar para perceber, para acordar para a realidade, que existe uma realidade além do que se vê.
que existe uma realidade invisível nas regiões celestiais, que existem realidades eternas que pertencem à realidade do reino de Deus. Essa realidade das regiões celestiais é a mesma realidade do Pai nosso que está nos céus. Céus é o ambiente invisível que é ao nosso redor, perto, não é céu lá longe, não. Céu, no contexto hebraico, é a realidade, é a dimensão que nos envolve, onde Deus habita, de onde o Senhor se relaciona conosco. Perto está o Senhor daqueles que o invocam, porque a dimensão de Deus, da sua presença, é ao nosso redor, perto, acessível. No versículo 20 do capítulo 1 de Efésios, a gente vai perceber o termo, ele se repetindo, né? Cristo ressuscitou dentre os mortos e se assentou à direita do Pai nas regiões celestiais. No capítulo 2, versículo 6, está escrito que estamos sentados. Hoje estamos sentados com Ele nas regiões celestiais. Onde quer que você esteja, como quer que você esteja, independentemente das circunstâncias, quem está em Cristo está sentado com Cristo nas regiões celestiais, tendo comunhão com Deus. No capítulo 3, versículo 10, está escrito que é plano de Deus que através da igreja, a sabedoria de Deus, agora conhecida pelos principados e potestades nas regiões celestiais. E no capítulo 6, versículo 12, a Bíblia nos revela que é nas regiões celestiais onde a luta da igreja é travada contra Satanás e os seus demônios. Perceber a vida como ela precisa ser percebida. Fica claro então o que é que se deve entender sobre as regiões celestiais. É essa realidade invisível ao nosso redor, que acontece ao nosso redor, onde a gente se move, onde ali nós existimos, porque nós fazemos parte dessa realidade em Cristo Jesus. E vejam só, queridos, enquanto Paulo é inspirado para escrever essas palavras, onde é que ele estava? Ele estava em Roma, né? Mas em qual circunstância? Ele estava preso por causa do Evangelho. Ele era prisioneiro de Cristo, como ele escreve em Efésios capítulo 3, versículo 1, todo mundo sabia. Mas mesmo preso, mesmo privado da suposta liberdade dos homens, ele não se via prisioneiro de Roma, mas de Cristo. Mesmo preso, ele era mais consciente que estava em Cristo, experimentando das bênçãos de Deus nas regiões celestiais, em Cristo. Ele era mais consciente de que, embora preso em Roma, ele já estava sentado com Cristo nas regiões celestiais, nessa realidade invisível, mais real à nossa volta. E ainda buscando entender a mente desse que foi o maior intérprete da mente de Cristo. Se você ainda não percebeu, para Paulo, a grande realidade sobre
toda e qualquer realidade se encontra em Cristo. Em Cristo. Essa é a grande notícia, esse é o Evangelho, é tudo sobre Ele, é tudo sobre Cristo, é tudo sobre Jesus. E essa expressão em Cristo, ou equivalente, ele vai repetir mais ainda 36 vezes nessa carta, só para a gente entender que é em Cristo, né, que fomos abençoados com todas, Deus não economizou, em Cristo fomos abençoados com todas as bênçãos do Espírito Santo nas regiões celestiais, nessa dimensão onde nós estamos agora. E que é ao nosso redor. Estamos com Ele nas regiões celestiais. Agora, antes de desempacotarmos o que seriam todas essas bênçãos espirituais em Cristo, eu mencionei nas semanas passadas, inclusive hoje, que nós estaríamos falando da igreja, né? Que a série de Efésios seria sobre a razão de ser da igreja, né? Dos propósitos da igreja. Mas a igreja não é o começo. A igreja não é o ponto de partida. A igreja é resultado. A igreja é consequência de algo que vem antes. E Paulo, com maestria, ele só começa a falar da igreja depois de deixar bem claro quem e o que foi feito para a igreja existir. Quem foi o responsável e o que foi feito para a igreja existir. Ele toma bastante cuidado, né? E algo bastante importante para aqueles que têm alguma dúvida sobre a natureza e razão da igreja, algo que precisa ficar bastante claro, né? A igreja de Cristo, com I maiúsculo, que se manifesta por meio da igreja local, com I minúsculo, não é algo que passa a existir porque uma ou algumas pessoas pensaram ser uma boa ideia. Não é assim. Porque a igreja é consequência de algo que palavras não conseguem expressar, é algo majestoso, é algo sublime. E nessa primeira parte de Efésios, a gente vai encontrar essa explosão de louvor, tá? Por parte do apóstolo, por causa da obra de Deus Pai em Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo. E essa obra tinha um propósito, e esse propósito era de fazer a igreja existir para o louvor e glória de Deus. Porque, de novo, a salvação não é individual. Nós somos salvos para pertencer a uma família. Somos salvos para pertencer a um corpo, a uma igreja local. E percebam o que o mestre Paulo, o que o professor Paulo ele fez. A grosso modo, ele divide a carta em duas partes, em duas metades. Na primeira metade da carta, dos capítulos 1 ao 3, nós vamos encontrar a história da salvação. Nós vamos ali achar a apresentação do Evangelho. A gente vai perceber declarações doutrinárias sobre os atos de Deus, que alguns amigos gostam de chamar de indicativos. Essa primeira parte fala dos indicativos da graça,
E é só a partir da segunda metade, dos capítulos 4, né, ao capítulo 6, que nós vamos ver então palavras mais voltadas para a prática, né, de ser igreja. A gente vai perceber ali palavras da ética, né, palavras que falam dos resultados de se conhecer o Evangelho. Tá? E os mesmos amigos gostam de chamar essa segunda metade de a parte dos imperativos, né, onde estão os imperativos a partir do capítulo 4. Evangelho na primeira metade, igreja na segunda, evangelho na primeira metade e ética cristã na segunda, evangelho ou indicativos da graça na primeira parte e imperativos na segunda. E essa ordem, né, grande apóstolo Paulo, inspirado pelo Senhor, né, essa ordem é bastante importante para ser respeitada. É muito importante. Paulo é intencional, o Espírito Santo é intencional. Porque para falar de igreja, para falar de vida cristã, não se começa falando de ética, não se começa falando de imperativos. Vocês não chamam, a gente não chama as pessoas para glorificarem a Deus primeiro. Nós não convocamos pessoas para serem adoradoras primeiro, para seguirem regras primeiro, condutas e ética cristã primeiro, não. A gente não espera resultados da graça para quem ainda não entendeu o que é a graça. A gente não espera que as pessoas amem a Deus sem que elas saibam o que Ele fez e o que Ele tem feito por elas. A gente não espera a ética de convertidos da parte de quem ainda não entendeu, não recebeu o Evangelho. A gente deveria esperar que as pessoas sigam sendo quem elas são, até que elas experimentem o Evangelho do amor e da graça de Deus em Cristo Jesus. Falar de imperativos primeiro é criar um ambiente hostil. Criar uma base primeiro sobre os imperativos é criar uma comunidade legalista. E esses fundamentos primeiro não geram a igreja de Cristo. Então, o que vem primeiro, né, o lugar por onde nós começamos é pelo Evangelho, que diz respeito a todas as bênçãos espirituais que nos abençoaram, que nos alcançaram em Cristo Jesus. E agora eu vou falar agora brevemente, com muita dor no coração, né, de forma rápida, sobre o que seriam essas bênçãos, né? É o tempo que a gente tem, então vamos, né, eu vou rapidamente aqui tentar citar 7 bênçãos que nós encontramos dos versículos 4 ao 14, que fazem parte de todas as bênçãos espirituais que nós já recebemos. Amém? Primeira bênção, Deus nos escolheu, ou Deus nos predestinou em Cristo antes da fundação do mundo. Eu sei que esse tema é um tema, né, o tema da eleição, o tema da predestinação é um tema que gera bastante debate, né, debates calorosos, mas deixando todo esse calor de lado, né, que muitas vezes é gerado por especulação e não por revelação, né, eu diria que o que sabemos, né, por revelação é que Paulo era um assassino de cristãos.
ele perseguia a igreja, ele era inimigo de Cristo. E no caminho para matar mais cristãos, Jesus encontrou Paulo ali no caminho para Damasco. Jesus, ele escolheu intervir na vida de Paulo e ele nunca mais foi o mesmo. Eu não sei se alguém aqui pensa, teria coragem de dizer que se salvou. Eu não sei, eu acho que não. Alguém aqui, pensaria que as circunstâncias que nos levaram a Deus, alguém aqui pensa que as pessoas que se aproximaram de nós, todas essas coisas foram méritos nossos? Foi a gente que fez? Ou será que todo mundo que foi salvo pela graça reconhece que nada fez por merecer o amor de Deus? Paulo, então, ele começa introduzindo o Evangelho como algo que não começa em nós, como algo que não depende de nós, mas que começa em Deus e depende inteiramente da graça e da vontade de Deus. Escolhidos, eleitos antes da fundação do mundo, antes da criação de todo o universo, todo o projeto de Deus, todo o desejo de Deus traçado, planejado na encarnação, na morte, na ressurreição. Antes da fundação do mundo, Deus já havia decidido que iria formar para si um povo, Ele havia decidido que iria formar para si uma família, uma igreja, e você faria parte dela. Muita especulação gera muita confusão, mas, gente, vamos se manter naquilo que a Bíblia diz. A sistematização às vezes é legal, mas às vezes por conta da sistematização a gente força algumas coisas que a Bíblia nunca sonhou em dizer. Vamos dizer aquilo que a Bíblia diz e acabou. E o mais importante nisso tudo é perceber que a ênfase de Paulo não está na escolha, mas a ênfase está em Cristo, escolhidos em Cristo e para uma razão, para um propósito, para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle. Escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis. Preste atenção, gente. Não é escolhidos porque somos santos e irrepreensíveis, mas escolhidos para nos tornarmos santos e irrepreensíveis. Primeiro, o Evangelho. Você foi escolhido. Você foi escolhida. Você faz parte dos planos da graça de Deus em Cristo Jesus. Ai, me explica isso como... Graça. Graça. Pelo amor de Deus em Cristo Jesus, escolhido para ser santo. Primeiro, então, o Evangelho, você foi escolhido. E só depois vem o imperativo. Só depois para se tornarem irrepreensíveis. Nos predestinou por meio de Cristo Jesus, segundo o propósito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, concedida gratuitamente em Cristo. Toda a obra da salvação planejada antes da criação de todas as coisas, antes da criação, um povo vislumbrado. Deus já nos via reunidos para adorá-lo. Deus já nos via
crescendo na compreensão de quem Ele é. Deus já nos via sendo transformados segundo a imagem do Seu Filho, pela santificação do Espírito Santo, por meio da Sua palavra. Ele viu essa igreja. Ele viu esse povo. Ele viu as nossas relações, Ele viu amor, Ele viu serviço, Ele viu graça. Ele nos escolheu. A segunda bênção, aqui na sequência do texto, é a adoção. Em amor nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos. Não é um acidente. Existe um enredo, uma história, ela foi traçada para um fim, para o fim da adoção. Existe um clássico, é um outro livro que eu gostaria de recomendar, do professor J.I. Packer. O livro se chama Conhecendo a Deus. E Packer, no livro, ele vai argumentar que a adoção é o maior privilégio que o Evangelho nos oferece. A adoção é o maior privilégio. No Brasil, muitos dizem que Deus é Pai. A gente escuta, Deus é Pai, como se automaticamente isso significasse dizer que todos são filhos de Deus, não é? Mas a verdade é que, por exemplo, a oração do Pai Nosso, e não a oração do Pai Meu, diga-se de passagem, a oração do Pai Nosso é a oração da igreja. É a oração dos filhos que passaram a ser filhos de Deus pela adoção, que é possível só em Cristo Jesus. E mais, ele vai dizer para a gente que a adoção é um privilégio ainda maior do que a justificação. A justificação é uma bênção do Evangelho, sem dúvida. Na justificação, Deus, como juiz, declara que nós, pecadores, não vamos morrer pelos pecados que nos fazem merecer condenação, só por causa de Jesus, o nosso substituto, o sacrifício, que morreu no nosso lugar na cruz. Mas a adoção é uma bênção maior por causa daquilo que ela revela, da natureza da relação. Porque justificação é uma linguagem judicial, onde a base é a justiça. E Deus é visto como um juiz. Agora, a adoção é uma linguagem de família, familiar, onde a base é o amor, e Deus é percebido como Pai. Nós somos feitos membros da família de Deus por meio da adoção. É pela adoção que passamos a clamar Pai Nosso. É pela adoção e não é pela criação que somos feitos filhos de Deus em Cristo Jesus. E o Espírito Santo é aquele que também é envolvido. É Ele que vem e testifica em nós. E Ele nos faz dizer: Abba! Abba, Pai! Abba! O Espírito Santo nos faz orar como Jesus orava. Abba, Pai! Pai Nosso. A terceira bênção, Efésios 1:7, nele em Cristo temos a redenção. E a redenção não é apenas um sinônimo de salvação, porque a palavra ela tem um significado específico. Nós, de tanto que nós ouvimos dentro do ambiente da fé, a gente logo associa a redenção ao Evangelho,
porque já faz parte da nossa linguagem religiosa, digamos assim. Mas as pessoas na época do apóstolo Paulo, elas não reconheceriam redenção como uma palavra religiosa. Redenção simplesmente significava soltar. Redimir significava soltar, né? Libertar, soltar um animal, soltar objetos, né? E a palavra redenção era especialmente usada quando pessoas eram soltas, eram libertas de um cativeiro, de uma prisão. Quando criminosos eram soltos, dizia-se que foram redimidos. Mas redenção também era a palavra usada quando um escravo era solto ou liberto. E eram soltos e libertos pelo preço da redenção. A redenção de escravos tinha um preço. E nele, em Cristo Jesus, fomos redimidos, fomos libertos por um alto preço pago com o sangue, com a vida de Cristo. Mateus capítulo 20, ali em quem nós percebemos o Senhor ali dizendo, quem seria o primeiro entre vocês? E Ele vai dizer que o primeiro seja servo de vocês, tal como o Filho do Homem, tal como Jesus é, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate. Resgate por muitos, para pagar pela redenção. E nos tempos de Paulo, quando alguém era redimido por alguém, quando alguém era liberto por alguém, a pessoa redimida passava a ser propriedade do Redentor. Quando o preço da redenção era pago, o redimido passava a ser propriedade daquele que pagou, daquele que redimiu. E com o sangue de Cristo nós fomos resgatados, comprados, redimidos e agora somos dele, pertencemos a ele. Ele nos fez livres das prisões, ele nos fez livres do pecado, ele nos fez livres da morte, livres da condenação. Para quê? Para sermos dele. Assim como Deus, quando Ele libertou o povo escravizado no Egito, lá em Êxodo, Deus os libertou para quê? Para pertencerem a Deus. E é só quando nós somos dele, é que nós vivemos em verdadeira liberdade de filhos de Deus. Os filhos de Deus são verdadeiramente livres. E algo sobre a realidade, da liberdade, que precisa ser melhor entendida, algo sobre a liberdade. Ser livre não é ser dono de si. Talvez eu vou dar aqui um banho de realidade. Ser livre não é pertencer a si mesmo. Todo mundo é escravo. Todos são escravos de desejos, de paixões, de vícios, de correntes, de falsos deuses. Mas quando Cristo nos liberta, finalmente somos livres para escolher a quem pertencer. Deus, Ele nos liberta para que em liberdade escolhamos a Ele como Senhor. Ser igreja é pertencer a um povo que é livre e que livremente se faz escravo do seu Redentor, do seu Salvador, de Cristo Jesus. Livremente nos entregamos a Ele. Bênção número 4, somos perdoados, todos os nossos pecados apagados, livres da culpa, livres do peso do pecado. Agora, ser perdoado
é ter acesso a uma relação restaurada. Qualquer pessoa poderia nos libertar, nos redimir, mas após nos libertar, poderiam não querer nada conosco. Mas Deus nos perdoou em Cristo Jesus, e em Cristo Deus nos perdoou para restabelecer, salvar a relação conosco, com o seu povo. Versículo 7, temos a remissão dos nossos pecados. A igreja é o povo que é perdoado para ter a relação restaurada com Deus, e esse mesmo perdão recebido é o perdão que garante a manutenção, sustenta as relações enquanto vivemos como família, como igreja. Ser igreja é experimentar esse perdão de Deus e fazer transbordar o mesmo perdão para todas as nossas relações ao nosso redor. E queridos, o perdão é para aqueles que estão perto de nós. O perdão é para salvar, é para garantir as relações. O que foi que o Senhor nos disse quanto ao perdão? Que nós devemos perdoar 70 vezes, 7 vezes. E quem é que pode? Quem é que teria acesso a nós para errar tanto assim contra nós, para pecar tanto assim contra nós? Senão aqueles com quem nós dividimos a vida, senão com aqueles, senão aqueles que estão perto de nós. Nós fomos perdoados, hoje mesmo inclusive, tivemos acesso ao perdão de Deus, amanhã também teremos acesso, e é o perdão de Deus que nos faz sair do nosso esconderijo da culpa, da vergonha, do medo. E tudo isso por causa de Cristo Jesus, para sustentar e salvar as relações. Bênção número 5, revelação. Versículo 9, Deus nos revelou o mistério da sua vontade. Deus nos deu a bênção da revelação dos seus planos para o mundo, para nós, para a igreja. Se hoje nós conhecemos, se hoje nós sabemos, não foi porque nós somos inteligentes e capazes de juntar as peças e a dedução nos levou, não foi a especulação que nos levaram a conhecer e saber. Para conhecer o que conhecemos e saber o que sabemos, foi necessário revelação. Foi necessário uma ação graciosa da parte de Deus, para que fôssemos incluídos no conhecimento e na sabedoria que Ele tem. Se não houvesse revelação, não haveria salvação. Se não houvesse revelação, não teríamos acesso, não teríamos conhecido o amor e a graça de Deus. Nós nunca poderíamos ter deduzido o plano do amor de Deus. Isso precisou ser revelado, isso precisa ser revelado. E o grande mistério, a grande revelação do amor e da graça de Deus é Cristo Jesus, é Jesus. Cristo é a grande revelação, Cristo é a grande sabedoria, o grande mistério, o resumo de todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais é Cristo. Eis a revelação, em Cristo convergem todas as coisas nos céus e na terra, todo o universo, toda a vida agora em
Cristo, reconciliada, salva, possível, porque Jesus morreu e ressuscitou, porque o plano de Deus foi plenamente realizado em Cristo. Por causa disso, todas as coisas serão plenamente restauradas. E a igreja é o agente de proclamação dos mistérios de Deus. A igreja é quem carrega a revelação dos planos e dos atos de Deus, sendo bênção para o mundo. Vocês estão bem, queridos? A sexta bênção, a bênção de número 6, versículo 11, herança. Em Cristo feitos herança, em Cristo escolhidos, em Cristo adotados, em Cristo redimidos, em Cristo perdoados, em Cristo feito conhecedores e agora em Cristo participantes de uma herança, co-herdeiros de uma herança. Em Cristo somos feitos filhos de Deus e agora herdeiros de tudo o que foi conquistado pelo sangue derramado da cruz. Naquela cruz, herdeiros de toda a restauração por meio da vitória da ressurreição de Cristo. Graças a Jesus, o povo de Deus vai herdar todo o universo restaurado, toda a vida restaurada, todas as riquezas, todo o transbordar de paz, de plenitude para a igreja, eternamente, para sempre. É isso que nos aguarda. Toda a continuidade das nossas relações, dessa existência comunitária. Essa é a esperança da igreja. A nossa esperança, o glorioso futuro que nos aguarda. Uma existência comunitária eterna, onde Jesus é e sempre será o centro e a fonte de tudo. E a sétima e última bênção, mas não a menor, versículos 13 e 14. Em Cristo, selados com o Espírito Santo da promessa, sendo o Espírito Santo o penhor, a garantia da nossa herança. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, onde nós agora nos encontramos em Cristo, por meio do Espírito Santo em nós, a garantia da nossa herança. Gente, quando nós cremos, quando nós passamos a acreditar na revelação de Cristo, a Bíblia diz, Efésios diz que nós somos selados, nós somos marcados pelo Espírito Santo. E esse selo diz algo, diz algumas coisas. O selo diz respeito à autenticidade. Somos filhos verdadeiramente em Cristo Jesus, filhos de Deus. E o selo, ele fala de propriedade. Somos dele, pertencemos a ele. E mais, esse selo diz respeito a algo sublime, né? Extraordinário, né? Esse selo diz respeito a presença de Deus em meio à sua igreja. A Bíblia diz: vocês são o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6. E percebam a pluralidade no vocês. Vocês são o templo.
A Bíblia não diz você. Singularmente é o templo. Você não é o lugar da presença do Espírito. Deus veio resgatar um povo. Romanos capítulo 1. E é no povo, é na família, é na igreja onde o Espírito se faz plenamente presente. Enquanto nós ainda aguardamos o cumprimento de tudo o que Cristo já realizou, Deus, Ele caminha conosco. Ele está conosco por meio do Espírito Santo. É Ele o agente em nós e através de nós. Ele é a presença de Deus em nós e através de nós. Não em mim e através em mim, na plenitude do seu ser. E isso a gente vai ver melhor na semana que vem. Porque Ele não reside na sua plenitude em um indivíduo, mas num corpo, na família de Deus. Aquele que diz amar a Deus, a quem não vê, mas não ama a seu irmão, a quem vê, é mentiroso, diz a palavra de Deus. Porque amar a Deus é também amar aqueles que carregam a imagem. É também amar aqueles que têm o selo, têm a presença de Deus. Amar é estar. Amar é encontrar. Amar é cuidar, amar é servir, acolher, abraçar, se alegrar, comer junto, orar, ensinar. Amar é ser igreja. No próximo encontro vai ficar mais claro esse papel glorioso da igreja, mas eu preciso dizer, a gente está caminhando para o final, eu preciso dizer que a igreja faz parte do plano de Deus, em Cristo Jesus, para nos salvar e salvar o mundo. Percebam a linguagem, quando Paulo perseguia a igreja, e Jesus apareceu a ele, qual foi a pergunta que Jesus fez a Paulo? Por que você me persegue? Olha só, gente, para Jesus, perseguir a igreja era perseguir a Ele mesmo. Perseguir a Jesus. O que você diz da igreja, o que você pensa da igreja, você diz e pensa de Jesus. Porque a igreja é Jesus. A igreja se manifesta nele, existe nele, é por ele, é para ele. Sim, existem igrejas que não são igrejas de Cristo Jesus. Sim, existem igrejas que infelizmente, são mais encontros de pessoas que não foram libertas da idolatria, que se encontram para alimentar o amor que elas têm por elas mesmas. Onde Satanás e seus demônios seguem seduzindo a muitos a viverem de pão, e não de toda a palavra que procede da boca de Deus. E sim também, mesmo na igreja de Cristo Jesus, é possível haver decepções. Ainda pecamos. A gente está num caminho de aprendizado. Mas um pecado não justifica o outro. O pecado de outros não justifica os nossos. O pecado de outros não pode justificar qualquer decisão de não fazer parte da família, da igreja de Cristo Jesus. Vocês me entendem, queridos? Amém. Amém. A presença do Espírito Santo hoje no nosso meio
é a garantia de que todas as promessas de Deus se cumprirão. O Espírito Santo em nós, na sua igreja, é a garantia de que todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus já são nossas. E como é que nós respondemos? Como é que a igreja responde? Ela responde em louvor, ela responde em adoração, ela responde em gratidão, ela responde em santificação, ela responde em amor. O Espírito Santo em nós é o penhor, é a garantia, a presença do Espírito é o testemunho de Deus, é a garantia de que haveremos de viver, é a garantia de que já habitamos nas regiões celestiais e todas as bênçãos em Cristo Jesus são nossas. Vamos orar, curve a sua cabeça, se isso te ajudar, e responda, adore, louve, corresponda, a palavra corresponda, a presença corresponda, responda ao Evangelho da graça, da escolha, da misericórdia, da remissão, da redenção, do amor, da herança, do favor imerecido, de algo que não começou em nós, de algo que não é por quem nós somos, mas é por quem Ele é. E se nos reunimos, se somos um corpo, se somos povo de Deus, se fazemos parte da igreja de Cristo, é porque esse Evangelho, é porque essa beleza, é porque este enredo nos alcançou. Essa história da salvação alcançou os nossos corações, fez as vendas dos nossos olhos caírem, e somos dele. Queremos ser dele e de mais ninguém. Somos teus, teus e de mais ninguém, teus, Senhor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus já fomos abençoados com todas as bênçãos. De nada temos falta, de nada sentimos falta. Temos tudo. Fomos escolhidos, fomos adotados, somos os seus filhos. Abba, 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 clame, Abba, Abba, Abba. Pai nosso, somos teus, somos teus, somos teus. Ele nos redimiu, o Senhor nos libertou. Somos livres, somos livres, 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 livres em Ti, no alto preço pago, no maior preço pago possível, por um resgate. Ele nos perdoou, e Ele nos perdoou por nos amar e por nos desejar a nossa relação, nos revelando o maior de todos os mistérios, nos revelando os mistérios da graça, nos revelando o seu Filho, Cristo Jesus, a expressão exata do ser de Deus, a interpretação exata do caráter de Deus. Jesus, és tu, és tu, és tu. E
nos deixou uma linda herança, gloriosa, incorruptível, uma herança gloriosa e incorruptível, uma herança eterna, uma herança não das realidades terrenas, não de realidades passageiras, não de migalhas, mas uma herança eterna em Cristo Jesus. E que a sua presença, e que a sua presença cresça, 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 que a percepção da tua presença cresça, cresça, que o lugar onde nós habitamos, que a percepção de onde nós habitamos em Cristo Jesus, nas regiões celestiais, em qualquer lugar, em qualquer situação, a realidade sobre toda a realidade é em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. E que a tua presença, que a tua presença, Espírito, que a tua presença, Espírito, Deus Emanuel, Deus conosco, Deus conosco, Deus no nosso meio, Deus no nosso meio, Deus aqui em nós, em nós, em nós. Que Ele cresça, 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 Senhor. Reconhecemos a Tua presença no nosso meio. Reconhecemos o Teu agir, o Teu conduzir. Cremos, temos tudo em Cristo, e és Tu, Espírito Santo, quem nos convence. Aquele que testifica em nossos corações. Se percebemos nas regiões celestiais, você se percebe onde agora, querido? Você se percebe diante do trono de quem? Você se percebe diante da beleza, da majestade, da santidade de quem? Jesus, 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 bendizemos o Teu nome. De eternidade em eternidade, o Teu Espírito em nós, o Teu Espírito em nós nos leva a perceber onde estamos. Nos leva a perceber onde estamos, onde estamos, onde estamos. És conosco, és conosco, és conosco, és conosco. Percebemos-te, percebemos-te, Espírito, experimentamos-te, reconhecemos a Tua presença entre nós, reconhecemos a Tua presença. Viveremos todas as promessas, viveremos todas as promessas. A herança está garantida, a herança está garantida. O penhor está em nós. Obrigado, obrigado. Cresça a percepção da Tua presença no nosso meio, Senhor, e revela-nos, Senhor, revela-nos, Senhor, a esperança que há em Cristo Jesus.
Amém.